Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos começar uma sequência de 3 vídeos, 3 aulinhas práticas, onde nós vamos bater um papinho sobre PFC ativo. PFC significa Power Factor Correction, que é o mesmo que correção do fator de potência, que é um circuito que vocês vão encontrar em fontes chaveadas que alimentam circuitos de alto consumo, como por exemplo essa fonte aqui. Como é que eu identifico o PFC na placa da fonte? Primeiro, você vai identificar a ponte retificadora, que é esse componente aqui, que vem depois do filtro de rede. Então aqui eu tenho a entrada de rede, o filtro de rede, o circuito retificador, a ponte retificadora, o capacitor de filtro, que aqui são 6 em paralelo, mas poderia ser 1 ou 2. Entre a ponte retificadora e o capacitor de filtro, você vai localizar uma bobina grande que parece um transformador. E algumas vezes é um transformador mesmo. No caso dessa, eu tenho esses 2 transformadores aqui, ó. E em volta deles eu tenho todo o circuito PFC ativo. Se não houver essa bobina ou transformador, quer dizer que aquela fonte não tem o PFC ativo. Essa daqui tem o PFC ativo. O PFC ativo, pessoal, nada mais é do que um conversor DC-DC step-up ou um conversor DC-DC boost, que aumenta a tensão que vem da ponte retificadora para um valor aí em torno de 380 a 400 volts aqui no capacitor, para essa tensão alimentar as fontes chaveadas ou a fonte chaveada. Tá? Então o circuito PFC é um conversor DC-DC que aumenta a tensão, step up. Tá? Então pessoal, antes de eu mostrar para vocês por que aqui eu tenho 2 transformadores, portanto essa placa aqui, essa fonte possui um PFC duplo. Então depois eu vou explicar para vocês o porquê dela ter um PFC duplo. Mas antes, pessoal, quem está aqui pela primeira vez no canal, seja bem-vindo ao Burgos Eletrônica, inscreva-se no canal, toca o sininho aí para você ser notificado dos vídeos e lives que fazemos aqui no canal todas as sextas às 19 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, quer e pode ajudar o canal financeiramente, torne-se membro. Com um pequeno valor mensal, você ajuda o canal e nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os nossos queridos patrões. Por exemplo, agora na área de membros, eu estou postando as aulas de um mini curso que eu estou fazendo aqui dessa placa LGP 4247, com os procedimentos de testes e consertos. À medida que eu vou gravando, eu vou postando esse mini curso lá na área de membros, tá bom? Todos os membros, meus patrões, podem acessar o mini curso dessa placa que eu estou fazendo. Tá bom, pessoal? Aqui na descrição do vídeo também você tem as nossas lojas virtuais, você pode adquirir os nossos cursos individualmente ou em combos, e também tem aí os nossos parceiros comerciais. Pessoal, o circuito PFC, conforme nós já falamos aqui, inclusive em outros vídeos, ele funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui a ponte retificadora, o terminal positivo dela solta uma tensão que vai passar por essa bobina, esses 2 terminais aqui, vai passar por esse diodo, que é um diodo Schottky, e vai carregar o capacitor de filtro. Entre a bobina e o diodo, eu tenho um MOSFET que tem o dreno conectado entre os 2, entre a bobina e o anodo desse diodo aqui, ó. Então o dreno do MOSFET está conectado bem aqui, tá? O source do MOSFET vai ao terra através de um resistor de valor bem baixo, que no caso esse cara aqui, ó, de 0,15 ohms. Tem um Zener em paralelo com ele, que é proteção. Esse resistor aqui, quando passa a corrente pelo MOSFET, ele gera uma tensão pequena. Essa tensão vai lá para o CI gerador de PWM, que é o CI que controla o funcionamento desse MOSFET. Tá, pessoal? O CI gerador de PWM, ele fica aqui, ó. Tá vendo? Ó, é um SMD, no caso dessa placa, ó. Tá vendo? É um CI SMD com esses componentes em volta. Ele é um gerador de PWM para o funcionamento do PFC. Ele tem dentro circuitos de controle e de proteção. Então, voltando aqui ao nosso caso, ó, esse resistor aqui ele gera uma tensão, que é um sensor de corrente, né? A corrente que passa pelo MOSFET se transforma numa tensão pequena aqui que vai lá para o gerador de PWM. Se a tensão ultrapassar um determinado valor, o gerador de PWM desliga o MOSFET. Esse Zener em paralelo, inclusive muita gente cai do cavalo medindo ele, achando que está em curto, porque ele está em paralelo com esse resistor. Esse diodo Zener aqui é uma proteção. Ele é um Zener, por exemplo, de 5 volts, de modo que, ou 5,1 ou 5,6, se o MOSFET entrar em curto,
o dreno dele vai ligado em tensão alta, em torno de 150 volts. O source vai praticamente no terra. Se ele entrar em curto, a tensão do dreno passa para onde? Para o source. Passando a tensão daqui para o source, esse pico de tensão vai lá no CI, no gerador de PWM, queima integrado. Agora, esse zener aqui, o que ele faz? Ele entra em curto e mata essa tensão. Desliga a fonte. Tá bom, pessoal? Então esse zener aqui é uma proteção adicional. Tá? Então, nós temos aqui, pessoal, como é que isso aqui funciona? Aqui no gate dele chega o sinal PWM, que vem lá do CI, que eu mostrei para vocês, o SMD. Quando o sinal de PWM está em nível alto, o MOSFET vai conduzir, vai passar uma corrente por ele, e aí vai armazenar uma energia magnética, um campo magnético nessa bobina. Aqui, ó, nessa bobina. Quando o gate dele vai a nível baixo, nível 0, ele corta, e aí o campo magnético aqui dessa bobina vai diminuir e vai gerar uma tensão aqui, ó. Vai gerar uma tensão nesses dois terminais que vai se somar com a tensão que vem da ponte, vai passar pelo retificador, pelo filtro, resultando em 380 a 400 volts aqui nos capacitores de filtro. Portanto, quando o MOSFET conduz, o transformador armazena energia e quando ele corta, a energia é transferida para os capacitores, somando com a tensão que vem da ponte via diodo Schottky. Tá? Agora, detalhe, pessoal. Quando o transistor conduz, tem energia aqui armazenada. Quando ele corta, a energia é transferida para lá. Se eu tenho um equipamento de grande consumo para ser alimentado, o PFC, para conseguir manter os 380 volts aqui, ele tem que produzir uma quantidade de energia considerável. Então, esse transistor aqui, ele vai ficar bastante tempo conduzindo. Ele vai ficar bastante tempo o quê? Conduzindo. Depois ele vai cortar para transferir energia. Só que o MOSFET, vocês sabem que quando ele conduz, ele é uma resistência baixa. Não é um fio perfeito, é uma resistência o quê? Baixa. Ainda tem uma resistência, então quer dizer que ele vai produzir calor. E essa corrente que passa por dentro dele tem um limite. Assim como a quantidade de calor que ele pode produzir tem um limite também. Então, nos equipamentos de maior consumo, esse transistor aqui ele pode esquentar mais do que o normal e a corrente que passa por ele quando ele está conduzindo pode exceder o limite dele. Então ele pode acabar queimando. Para evitar que isso aconteça, os fabricantes costumam colocar outro PFC, olha lá, tá vendo? Controlados pelo mesmo CI, gerador de PWM, ó. Mesma coisa, ó. Bobina, o diodo aqui, ó, os capacitores. Esse diodo e esse estão em paralelo, de modo que a saída desse e a saída desse estão em paralelo. Então o que acontece? Quando o sinal de PWM vai para nível alto nos gates dos dois MOSFETs, os dois vão conduzir. Um vai armazenar energia aqui e o outro energia aqui. E a energia dessas duas bobinas, quando eles cortam, vai se somar nos dois diodos aqui e aqui no capacitor. Então quer dizer que aqui eu tenho dois PFCs ligados em paralelo para que a corrente possa ser dividida entre os dois quando eles estão conduzindo. Eu não tenho mais só um MOSFET conduzindo, eu tenho o quê? Dois. Então eu tenho energia armazenada nos dois enrolamentos, aqui nas duas bobinas. Tá? Então, numa carga de maior consumo, é necessário você usar mais de um PFC ligado em paralelo. Tá? Aqui eu tenho dois, mas pode ter três ou até quatro. Depende do consumo do circuito que vai ser ligado na fonte. Tá bom, pessoal? Então aqui eu tenho dois. Vou mostrar aqui por baixo para vocês, acho que vai ficar mais claro aqui, ó, como que eles estão ligados, né? Aqui acho que dá para você perceber melhor. Então aqui, ó, é a saída positiva da ponte retificadora. Ela vai para essa trilha grande, vai passar por uma bobina aqui, uma bobininha, né? Na verdade é um jumper, vai passar por um jumper aqui, ó. Vai passar por essa bobina aqui e o diodo aqui, ó, que vai para esse ponto aqui, ó, no positivo dos capacitores de filtro, tá? Esse mesmo positivo, ó, tá vendo? Ó, via outro jumper, vai nessa outra bobina. Vai aqui no outro diodo, que vem para cá também. E vocês podem observar que o MOSFET, ó, esse MOSFET aqui vai ligado nesse ponto, via jumper, aqui, ó, entre o diodo e a bobina. E esse outro MOSFET, ó, via jumper, vai ligado entre essa bobina e esse diodo. Tá? Formando o PFC, dois PFCs ligados em paralelo para dividir a corrente entre os dois
MOSFETs para armazenar a energia suficiente para se manter os 380 volts mesmo em cargas de grande consumo, tá? Esse diodo aqui, pessoal, ele é um bypass quando o PFC não funciona. Quando está em stand-by essa placa, o PFC fica desligado e a tensão, ó, da ponte vai fazer um bypass por aqui e vai direto para filtro, para o capacitor de filtro, tá? Ó. Então quando o PFC não trabalha, esse diodo conduz e vem para cá. Quando o PFC trabalha, aqui eu vou ter 380 volts, esse diodo aqui fica desligado, tá? Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, o circuito PFC duplo, para que a corrente no transistor, nos dois MOSFETs sejam divididas, porque no caso de uma fonte que vai alimentar um circuito de maior consumo, a energia produzida tem que ser maior, então a gente usa duas bobinas, dois MOSFETs. O secundário desses transformadores, eles são usados para retirar uma amostra da tensão que vai para o CI, gerador de PWM, para ele saber quando que a tensão muda de polaridade. Na hora que a tensão mudar de polaridade, ele chaveia os transistores. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como testar a tensão, funcionamento desse PFC duplo. Tá bom, pessoal? Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja do caso nos comentários. Verifica a sua inscrição, seu clube de membros, etc. Nos vemos aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima aula.